Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí trazendo o pós-jogo do triunfo do Bahia sobre o Fluminense, 1-0. Gol do Luciano Juba, com passe do Jean Lucas. Inclusive você vê aí os dois na thumb e os dois vão estar falando aí nesse vídeo. O Jean Lucas, que foi convocado para a seleção brasileira, e o Luciano Juba, que está jogando muito e também deveria ter sido convocado, e o Ancelotti não convocou, né? Pelo menos esses dois jogadores do Bahia tinham que ser convocados, pois os dois estão jogando muito e foram os dois juntos hoje que fizeram aí o Bahia sair com a vitória. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago aqui a nota dos jogadores. Foi o Bahia, jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia sai na frente num jogo em que o VAR teve uma interferência direta e, na minha opinião, correta em dois lances. O Bahia passou pelo Flu 1-0. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, Tomás? Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. A eliminatória mais legal da Copa do Brasil, acho que foi um bom jogo. Gostei do Fluminense, né? O Fluminense tá jogando bem nesses mata-matas, desde o Mundial, Sul-Americana, Copa do Brasil. O Fluminense é que o adversário era muito forte mesmo. O Bahia é um time que, para mim, tem mais jogadores do que o Fluminense. É um confronto muito equilibrado. Eu esperava que esse e o Clássico Mineiro fossem os dois mais equilibrados. O Clássico Mineiro não foi tanto, mas o Bahia ganhou. E ainda bem que o VAR interveio na decisão do pênalti, que daria provavelmente o empate para o Fluminense, Tomás, porque eu achei o lance, a gente vai ver tudo isso ao longo do programa, mas eu achei o lance idêntico ao do Marlon Freitas ontem no jogo entre Vasco e Botafogo. Mas é muito, muito, muito parecido. E o Fernando Diniz deu mó piti ontem, pedindo a marcação do pênalti. Imagina se hoje isso vira pênalti pro Fluminense. O que o Vasco ia falar, né? Como dois lances iguais no mesmo torneio, em 2 dias seguidos, um é pênalti, o outro não é. Ia ser um problemão, além de uma injustiça, porque acho que isso não é um lance de pênalti. Então o VAR corrigiu o Klaus e no fim ficou tudo bem. Não sei se o Renato também chorou, igual o Diniz ontem, mas acho que o Fluminense fez por merecer um resultado melhor, mas o Bahia é um time perigoso, viu, Tomás? Mas eu concordo com você, foi um jogaço e acho que o empate seria mais justo. Mas essa história de justiça não combina muito com o futebol. Vamos então para imagens da Arena Fonte Nova, onde o Bahia consegue sair na frente. O único mandante, aliás, que venceu nessa rodada de ida das quartas de final. É uma grande chance, bola na trave do Bahia, né? A melhor do Bahia no primeiro tempo. Sim. Acho até que no jogo inteiro. Assim. A impressão que eu tenho é que depois dessa bola na trave, o Fluminense não é que toma conta, mas passa a ter mais volume de jogo e criar as principais oportunidades desse primeiro tempo. Essa é uma grande defesa do Ronaldo, né? Que foi um destaque do Bahia. Foi. Essa é um mano a mano com o Canóbio, mano a mano. O Canóbio não chuta bem, né? Ao contrário do que ele fez lá em Cali, não é uma boa finalização do Canóbio. Mas é uma grande defesa do Ronaldo. Já estamos no segundo tempo. E aí não mostramos o gol anulado do Serna. Já bem teve, anulado exato. pelo impedimento, né? Teve um gol anulado já no primeiro tempo, o gol do Fluminense bem anulado, mas olha, 100 milímetros, né? Milímetros impedido estava o atacante do Flu. A gente já está no segundo tempo, e aí o segundo tempo, para mim, o problema do Bahia, o Bahia começou o jogo na frente com o Kaique, Everton Ribeiro, Cauli e o William José. E aí entraram esse que está com a bola aí, o Pulga, o Lúcio Rodrigues, o Nestor entrou também, e o Pulga, o Thiago, e o Pulga, para mim, ele toma decisões erradas em vários lances, Esse é um deles. E aquele lá foi um contra-ataque de 5 contra 2, Tomás. E ele resolve chutar fraquinho, a bola bate no jogador do Fluminense, sobra fácil pro Fábio. A gente vai ver, mas no 1-0 já ele perde a grande chance, né, do 2-0. Já com 1-0, sim, essa é a outra. É a outra decisão muito errada. E aí o Ronaldo ele tem um lapso ali, ó, ele vai pular antes e quase não dá tempo de... Tá vendo? Ele dá uma escapadinha, cancela o pula e pula de novo. E aí o gol do Luciano Juba. Do Juba. Na minha opinião. O passe foi do Nestor, né? Passe do Jean Lucas. Do Jean Lucas. Com 3 infelicidades do Guga. Vamos lá. Ele pediu música nesse gol. Exatamente. Essa já é a segunda e a terceira a bola
Pra mim é pra fora. E a câmera de dentro do gol acho que ia pra dentro. Mas acho que o Fábio ia pegar. Eu achei... Bom, a câmera de dentro do gol eu precisava ver de novo, mas foi justamente com a câmera de dentro do gol que eu tive essa impressão. E aí o pênalti é marcado. Inicialmente pelo Klaus, né? Depois a gente vê de novo o gol, porque você tem razão, né? A primeira infelicidade é não fazer a linha. De impedimento. A segunda é mal na dividida, né? Ele vai seco na bola, ele erra. E a terceira ele tenta afastar errando. E aí o Juba, nesse momento ele tem que parar, o Pulga, ele tem que parar a bola e levantar a cabeça, né? Era difícil fazer o gol, eu acho que ele tem que parar a bola. Ele não tem nem muito ângulo, né? E tinha um jogador do Bahia livrinho na esquerda, que ele, ou ele toca de primeiro ou ele simplesmente traz a bola pra cá, né? E chuta sem o Fábio, né? Eu também acho que o Juba tomou o... É claro que aqui é muito mais fácil falar, mas a gente está identificando um erro técnico da jogada. Talvez realmente fosse muito difícil pensar nisso na hora, mas se ele tivesse feito, seria o correto a fazer. Melhor decisão. Lance, né? Você vê, quer dizer, o Bahia teve suas chances. Eu acho que o Fluminense, ele joga melhor do que o Bahia, a partida. Ele é muito corajoso jogando fora de casa, né? Uma Fonte Nova cheia, um time forte, o adversário... eu acho que o Fluminense, ele... Sabe qual que é o problema disso, Tomás? O torcedor deve ficar pensando, pô, será que... Quando o São Paulo fez o jogo que fez em Medellín, a gente falou, São Paulo não vai fazer outro jogo desse. Né? E aí eu não sei se o Fluminense vai fazer outro jogo desse. Essa que é a questão. O jogo de volta vai ser só daqui 2 semanas ou 3? Daqui 2 semanas. 2 semanas, né? Jogo de volta daqui 2 semanas, na volta da data FIFA, no Maracanã. E quem passar só joga em dezembro a semifinal. O Renato vai ter que trabalhar bastante nesse período e vai ter alguns dilemas aí, Tomás, porque o Fluminense com a bola dá espaço para o Bahia. Se ele deixa o Bahia ficar com a bola, você vai estar ajudando o time que já tem o placar a matar tempo, a controlar o jogo da volta. Então, vamos ver que Fluminense vai ser esse. E eu acho que vai ser um jogaço. Acho que vai ser um jogo bem legal, o jogo da volta, porque esses dois times estão num bom momento da temporada. Eles são dois times confiáveis, eu acho, Tomás. Sim. Tanto o Bahia quanto o Fluminense, ao contrário do Atlético, ao contrário até do Cruzeiro, não acho o Cruzeiro tão confiável quanto esses dois, ao contrário do Corinthians, ao contrário do Botafogo. Eu acho que o Bahia e o Fluminense são mais confiáveis. A posição do Bahia na tabela mostra isso, a posição do Fluminense não, mas eu acho que isso tem a ver também com o fato do Fluminense não ter feito um bom início de campeonato, um bom primeiro terço de campeonato brasileiro. O Fluminense foi se acertar mesmo no Mundial de Clubes, e aí, como o Renato deve ter dito hoje, porque ele fala em todas as coletivas, não teve férias, não teve descanso, etc. Acumulou uma quantidade de jogos e acho que isso se reflete no brasileiro. Mas o Fluminense e o Bahia são dois times confiáveis, no meu ponto de vista, no que toca o desempenho, né? O jogo jogado. São times que jogam bem. Tá falado. Autor do gol da partida, Luciano Juba, analisa a vantagem que ele ajudou a obter. Já o companheiro Jean Lucas é só alegria. Afinal, o volante fecha a semana com um triunfo na Copa do Brasil e convocação para a seleção. Acho que é uma sensação muito boa. Acho que todo jogador sonha vestir a camisa da seleção brasileira. Então hoje eu entrei em campo muito leve, feliz, querendo desfrutar desse momento. Então consegui fazer um bom jogo, mesmo foi um jogo muito difícil. Acho que ali no final coroado com um grande passe por Juba, e ele conseguiu fazer um belo gol para a gente sair com um triunfo, que era o mais importante. Mas muito feliz com esse momento de meu e todo o grupo, que enaltecer todo o clube. Bom, eu percebi um espaço ali, era uma falta para nós, né? O Jean estava ali na bola, acabou que eu acabei percebendo um espaço ali, acabei atacando, o Jean, né, deu um grande passe para mim também, eu pude dominar bem ali, né? Viu a aproximação ali do adversário, consegui cortar. Na finalização ali, acabou que desviou nele também, mas fico muito feliz pelo gol, né? Um gol muito importante, a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil e a gente precisava vencer, né? Um duelo de mata-mata, então a gente tem um segundo jogo fora de casa, né? Então era muito importante a gente sair na frente nesse duelo, então graças a Deus fico feliz por estar marcando gol e estar ajudando a equipe a conquistar o triunfo. O Bahia nunca ganhou esse primeiro jogo, né, nas quartas de final da Copa do Brasil, então esse ano a gente vem quebrando recorde, isso é muito bom. Então, a gente seguindo esse pensamento, passo a passo, jogo a jogo, sabemos que o jogo lá vai ser muito difícil, mas eu acho que hoje aqui esse 1-0 foi muito importante para esse segundo jogo. Agora é descansar e vamos desfrutar desse triunfo. A gente sabe que é uma equipe muito difícil de se enfrentar, né?
Não é à toa que vieram aqui e fizeram um jogo truncado ali, né? A gente conseguiu fazer um gol, saímos com o triunfo, mas o jogo foi bastante difícil, né? E tenho certeza que o jogo de lá também vai ser muito difícil, mas a gente, né, junto com o professor Rogério, vai nos preparar bem para que a gente possa fazer um grande jogo, né, e conseguir essa classificação para a semifinal. Luciano Juba citou o técnico do Bahia, o Rogério Ceni também falou depois do jogo, aliás, foi só elogios ao Juba, arrisca uma previsão sobre o futuro, inclusive, do lateral. Ele atacar esse espaço, como ele fez hoje, sim, e fazer esse gol. O que é que você pode dizer sobre isso? Juba, menino fantástico, que tem talento, passe, construção, talvez aí, o cara que mais cresceu desde a nossa chegada, desde o dia que encontramos o Juba, a primeira vez, quando ele ainda jogava mais pelo lado, ofensivo, aberto, e foi o cara que talvez mais tenha crescido. Acho que Jean Lucas, alguns jogadores se adaptaram a funções, né? Jean Lucas joga sempre uma casa acima do que jogava, por exemplo, no Santos, né? E o Juba tem feito essa função com maestria, com liberdade para dentro, ora fazendo ultrapassagem, ora atacando espaço, e ele foi muito inteligente hoje, além do lançamento primoroso do Jean, né, que faz esse lançamento, ele teve a calma de conseguir dominar, cortar, bater, teve um pouquinho de sorte, eu acho que desvia no Guga, não sei se é no Guga, desvia. Mas... Nele. Nele, e aí acaba matando até o Fábio nesse lance, mas o Juba, cara, fatalmente, escuta o que eu estou dizendo para vocês, eu não sei, mas eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira ainda nesse ano. Boa noite, professor. Muito bem, fazendo previsões. Feeling, hein? A verdade é que o Juba, ele é elogiado por nós na imprensa desde os primeiros jogos, né, que ele aparece no Bahia. Tem jogado realmente muito bem. E o Jean Lucas, ele deu sequência à boa semana dos convocados, né? Ontem a gente elogiou Caio Jorge, Fabrício Bruno e Hugo. Hoje o Jean Lucas deixa o Juba em condição de fazer o gol. Aliás, a gente citou as infelicidades do Guga no lance. O Guga entra aos 11 minutos do primeiro tempo, no lugar do Samuel Xavier, que deixa o campo machucado. Pois é, né? É uma felicidade dupla para o torcedor do Flu, né? Perder o Samuel Xavier e o Guga ter bobeado, ter falhado. Jean Lucas já pode trabalhar aqui no depois do jogo, você viu? Ele deu uma estatística importante ali. Primeira vez que o Bahia ganha um jogo de ida de quartas de final da Copa do Brasil. Muito bom. Essa a gente não tinha, hein, Tomás? Eu não sabia dessa, não. O Bahia nunca jogou a semifinal, isso a gente sabia. Mas que nunca tinha sequer vencido um jogo de ida de quartas é até imaginável, né? Considerando que nunca passou e acho que não chegou por muitas vezes nas quartas de final. O Bahia tem uma chance de ouro, aí joga pelo empate no Rio. Eu gosto dos dois, Tomás. O Juba, que era Simba e virou Mufasa, né? Com o Rogério Ceni. Gostou dessa? Não gostou? O Rogério Ceni falou, ele era um filhote, né? Ele era um menino que cresceu muito. Filhote ele não falou, mas tudo bem. Liberdade poética do comentarista. Mas é verdade, cresceu muito o Juba. Acho que outros jogadores cresceram muito com o Rogério. Eu acho o Rogério um baita técnico, Tomás. Eu gosto muito do Rogério. Precisa, em alguns momentos, talvez encontrar aquela pitada de anarquia ofensiva nos seus times, né? Para que o Bahia e outros times que ele venha a treinar, quem sabe até a seleção no futuro, possam ser um pouco mais disruptivos na frente, porque você pode ter organização no jogo inteiro, na frente você precisa de alguma coisa diferente. E muitas vezes o Bahia, a torcida fica brava, faz um jogo burocrático do começo ao fim. Foi o caso do 0-0 com o América de Cali, que acabou eliminando o Bahia da Sul-Americana. Era uma chance de título. Poderia estar enfrentando o Fluminense, poderia ter enfrentado o Fluminense na Sul-Americana. O Fluminense já tirou o América de Cali da competição sul-americana. Hoje, eu acho que a própria postura do Fluminense ajudou com que o Bahia tivesse essas chances na frente. E o Jean Lucas, acho que é uma grata revelação, né? Ele, pelo que jogou no Santos, não parecia ser um jogador de futuro de seleção brasileira. Chega no Bahia, encaixa muito bem com o esquema do Rogério, com os outros meio-campistas, tem muito jogador pro meio de campo Bahia, e o passe dele hoje é realmente muito bonito. Muito bem.
Você elogiou o Rogério, vamos agora ouvir o Renato. Aliás, Renato e Rogério que desmistificam um pouco essa história no Brasil de que jogador bom não vira técnico bom, né? A gente tinha vários exemplos de jogadores médios que viraram grandes treinadores, mas sempre uma exceção ou outra. Nesse momento a gente tem pelo menos esses dois exemplos de grandes jogadores. Fanfarrão vira técnico fanfarrão e jogador mais sério vira técnico mais sério. Tem isso também, tem isso também. Não estou falando que é o caso deles. Não precisou, né? Não. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia sobre o Fluminense, 1-0 na Arena Fonte Nova. Agora deixa eu trazer para vocês aqui a nota dos jogadores, né? Começando pelo Ronaldo. O Ronaldo hoje foi bem, hein? O goleiro que vem sendo criticado aí nos últimos jogos. Hoje ele foi bem. Nota dele 8.2. Santiago Arias, nota 5.9. David Duarte, a nota dele foi 7.5. Santiago Mingo, 7.5. Olha o Luciano Juba aí, ó, 8.8 a nota dele. Fez um golaço que decidiu o jogo da ida. Também deixou o Jean Lucas na cara do gol com um belo cruzamento. Então tá aí, ó, 8.8. Azevedo, 6.9. Rezende, 6.5. Jean Lucas, notaço também, ó, 7.8. Everton Ribeiro, 5.5. Rodrigo Nestor, 5.9. Cauli, 4.7, Thiago, 6.3, Kaique, 5.3, Eric Pulga, 7.2. Eric Pulga, a torcida gosta muito dele. Você vê que foi a nota do público, porque do GE foi 5. Aí já o público deu 7.2 para ele. William José, 4.9, Lúcio Rodrigues, 7.3, Rogério Ceni, 7.5. Então, para o público aí, os torcedores do Bahia, as duas maiores notas para o Jean Lucas, 7.8, e o Luciano Juba, o autor do gol, 8.8, disparado o melhor da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.